Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, minha gente querida, eu sou o pastor Edson Nogueira e estamos iniciando agora nossos Minutos de Fé, que eu denomino nossas pérolas de sabedoria. São ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras que nós compartilhamos com vocês para que você tenha fé, tenha esperança, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Creia, Deus tem o que você precisa. E você está em sintonia, na emissora certa. Você está no canal certo. Você está conectado com o agir de Deus. E eu creio que Deus fará maravilhas em nossas vidas neste momento de fé. São pequenos minutos, mas o resultado é grandioso. E é muito importante que no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, é dito: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Vamos ouvir, crer e praticar. E assim você vai ter resultados incríveis do poder da palavra de Deus na sua vida. Estamos essa semana numa série de juízes. E hoje eu vou falar com você mais um episódio com esse tema: quando a fé vence o medo. Quando a fé vence o medo. Baseado em Juízes, capítulos 6 e 7. Fala ali de um juiz chamado Gideão. É muito linda essa história e eu recomendo a você a ler Juízes, capítulos 6 e 7. Porque aqui a nossa missão é trazer reflexões diárias com base num texto bíblico, mas tirando um ensinamento, algo assim para edificar a sua fé. Mas o conselho que eu dou é que você leia geralmente os livros que eu menciono aqui. Isso vai te ajudar muito no seu crescimento espiritual. Bom, como eu disse e vou repetir, o tema: quando a fé vence o medo. Gente, o medo é uma das maiores armas do inimigo. Ele não precisa nos derrotar, basta nos paralisar. Quem sabe, querido e querida ouvinte, quantas vezes na sua vida você parou, ficou paralisado, não quis tocar mais o projeto, fazer algo mais que você fazia por causa do medo. Medo. Esses dias, inclusive, eu estava assistindo um podcast muito famoso aqui no Brasil. Essa pessoa sempre entrevista vários personagens, várias pessoas. Eu achei interessante que o apresentador disse, ele estava, acho que, entrevistando uma terapeuta, mais ou menos isso, essa profissional, uma psiquiatra, não lembro exatamente, mas eu só sei que naquela conversa ali, o próprio entrevistador, o que estava entrevistando, falou que ele tinha medo. Ele é um camarada bem sucedido, trabalha muito e tudo mais, mas ele disse que tem um medo de ficar pobre, de morar debaixo da ponte, tipo assim, umas ideias assim desse tipo, né? E ela acabou dando umas dicas para ele lá. Então eu percebi ali, você vê esse medo, né? Medo de morrer, medo disso, medo daquilo. Então nós temos que entender que o medo, então, é uma das maiores armas do inimigo. Quer dizer, ele não precisa nos derrubar ou derrotar, né? Ele quer nos paralisar. Então está na hora de você pensar. Aquele projeto, estamos aí ainda no primeiro mês de janeiro, né, de 2026. Então você de repente se parou um monte de coisa no ano passado por medo. Quem sabe tem coisa que você vai rever e recomeçar com uma outra perspectiva. No caso aqui, Juízes capítulo 6 e 7, fala de Gideão. Gideão, ele estava escondido. Ele estava malhando trigo no lagar, justamente com medo dos midianitas. Mas Deus o chama de homem valente. Olha que interessante isso. Gideão estava com medo, escondido, trabalhando. Mas Deus fala com Gideão: Gideão, você é um homem valente. Olha que interessante esse negócio. Ou seja, amados, Deus não nos chama pelo que somos, mas pelo que Ele nos fez para ser. Vou repetir. Deus não nos chama pelo que somos, mas pelo que Ele nos fez para ser. Então a primeira coisa,
o medo distorce nossa identidade. Se você puder ler, Juízes 6, do 12 ao 15. Gideão disse: eu sou o menor da minha casa. Mas Deus disse para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Olha que interessante. O medo nos faz olhar para as nossas limitações. Agora, a fé, minha gente, a fé nos faz olhar para o Deus que nos chamou. Você não é o que o medo diz. Não. Você não é o que o medo diz. Você é o que Deus diz. Entendeu? Por isso que você está me ouvindo neste momento. Segunda coisa. Deus primeiro quebra os altares errados. Exatamente. Antes de Gideão vencer Midian, ele teve que destruir o altar de Baal. Não adianta querer vitória fora se ainda existe idolatria dentro do seu coração. Uma idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus, tá entendendo? É isso, tem que entender esse negócio. Deus quer remover tudo que ocupa o lugar dele. Deus quer você por completo, corpo, alma e espírito. Outra coisa importante, Deus reduz o exército para aumentar a fé. No capítulo 7 de Juízes é muito interessante. Ali havia 32 mil soldados. Deus reduziu para 300. Deus só queria 300. Tinha 32 mil, mas Deus falou, é muita gente. E no final dessa história diz que ficaram apenas 300, porque Deus que reduziu para 300 soldados, 300 pessoas. Sabe por quê? Porque Deus queria que Israel soubesse uma coisa. Não por força, foi por fé. Não era na força do braço, não era pela quantidade, mas era pela fé. Então, gente, às vezes, Deus tira recursos para fortalecer nossa confiança. Eu não sei qual área da tua vida está acontecendo isso, mas se esta palavra está servindo para você, está identificando com o que você está passando, isso é um bom sinal. É sinal que Deus fará maravilhas. O extraordinário de Deus acontecerá na sua vida. E também vemos aqui que a vitória começa quando a fé é liberada. Preste bem atenção. A vitória começa quando a fé é liberada. Eles não atacaram com espadas, mas tocaram trombetas e quebraram cântaros. A vitória deles veio quando obedeceram, não quando lutaram. Então é muito importante você obedecer uma instrução que Deus te dá através da sua palavra. Quando você ouve uma instrução de Deus, entendeu a instrução e diz, Senhor, eu vou obedecer. Então o que vai acontecer? A vitória chega quando há obediência no meu coração e no seu coração com relação àquilo que Deus tem nos dado direção para fazer. Então, a fé abre caminhos onde a força não entra. Entendeu isso? A fé abre caminhos onde a força não entra. Por isso que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o teu relacionamento com Ele exige fé. Porque o próprio Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Isto é fé. Mas Romanos 10:17 diz também que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Antes de eu terminar aqui a nossa conclusão e de orar com vocês, eu vou fazer um pedido a você que está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube. Faça um comentário aqui no nosso canal, abaixo dessa mensagem. Você tem sido edificado por aquilo que nós estamos ensinando? Você tem sido abençoado? Conta um pouquinho da sua história. A sua história é importante. Se você contar uma história legal,
daquilo que Deus está fazendo na sua vida, e nós aqui, através do Agindo Deus, pelas ondas amigas do rádio, canal no YouTube, Spotify, se você conseguir mandar um relato, escrever, a gente vai tentar escolher o teu relato. E eu poderei ler a qualquer momento aqui, neste horário, o teu depoimento, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus já fez, está fazendo, sabe? E nós aqui estamos ministrando aqui há mais de 21 anos ininterruptos, levando a palavra da fé. Então, se você participa desse movimento espiritual, compartilha com a gente. A glória, gente, é para Jesus, mas é muito bom quando você pode. No caso aqui no YouTube, você pode escrever embaixo aqui dessa palavra, você pode nos comentários escrever. Se você tem facilidade de escrever, escreva resumidamente aí algumas coisas legais aí. E quem ler vai ser edificado. E a gente poderá pegar um dos depoimentos aqui e ler, quem sabe na próxima semana, e será muito legal você fazer isso, tá certo? Para a gente concluir, é o seguinte: talvez você esteja como Gideão, com medo, com insegurança, se sentindo pequeno, mas Deus está dizendo: eu sou contigo. Minha gente, hoje é dia de sair do esconderijo, porque Deus está te levantando para um novo tempo, para um novo ano, para novos desafios, e não podemos parar. Não desista. Deus tem o melhor para você. Que Deus te ilumine e te dê sabedoria. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, que eu acredito, Pai, que essas pérolas de sabedoria têm sido bênção para a minha vida, e eu estou podendo compartilhar com milhares de pessoas que estão ouvindo por algumas emissoras de rádio e também através das plataformas digitais, Senhor. Eu espero, Deus, que esse episódio venha chegar para muita gente, não apenas para ele ouvir pela metade, mas que ele se interesse de ouvir o áudio na íntegra e ser edificado pela Tua palavra. Senhor, abençoa a nossa nação, o nosso querido Brasil, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Tenha misericórdia de tudo que está acontecendo aqui nessa nação. Nós pedimos a Tua intervenção, como o Senhor usou juízes para dar direção, para ministrar na nação de Israel. Levanta pessoas de bem, pessoas realmente iluminadas pelo Senhor, para colocar ordem nas áreas em que é necessário aqui nessa nação. Abençoa cada ouvinte, cada família, e que eles sejam protegidos pelo Senhor e nos livre de todo o mal. Nós te agradecemos por mais um momento de fé. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico, e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho.
Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa. Somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. E terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá. Vai ser bênção para você. Deus te abençoe.